Mas, mais uma vez, eu queria convidar você para abrir em João, capítulo 17, versículo de número 5. Quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Amém. Diz assim a minha Bíblia e a sua também. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Lidar com a expressão Jesus antes da fundação do mundo implica considerar uma discussão muito mais profunda sobre a revelação cristã. Para compreender essa dimensão, as Escrituras nos guiam de volta à eternidade, antes do tempo e da criação. É assim, por exemplo, que João, no capítulo 17, informa que Jesus afirma que recebeu uma glória junto ao Pai antes da fundação do mundo. É importante a gente saber disso, porque a doutrina da pessoa do Senhor Jesus, ela é muito guerreada, não é? Muito batalhada, muito atacada, justamente nesse sentido que manifesta a sua pessoa. A palavra de Deus chama a vinda do Senhor Jesus, a aparição, a manifestação do Senhor Jesus de um mistério, não é? Você sabe qual que é a diferença do mistério para o enigma? Eu vou te explicar. O enigma, você tem as partes, mas você não sabe o que é. Então o que é um enigma? O que é, não é? Cai de pé e corre deitado. É a chuva. Você tem as partes, mas você tem que descobrir qual que é o resultado. O mistério é diferente. O mistério você tem o resultado e você não consegue entender as partes. Então, a fé cristã, ela se manifesta como um mistério, não é? Ela é um mistério. A pessoa de Jesus é um mistério de Cristo, não é? A palavra de Deus chama do mistério de Cristo. A palavra de Deus também chama o mistério da igreja, revelado em Cristo, não é? Porque como é que o povo que não tinha promessa veio a ser detentor da promessa? Foi enxertado. Então o mistério que é a igreja é desvendado em Cristo do porquê foi chamado, porque foi chamado para fora. Mas a pessoa de Cristo, quando a gente vê que é um mistério que estava escondido em Deus, e como não se pode entender as profundezas de Deus na sua completude, continua se manifestando como um mistério, não é? Entender e falar sobre a eternidade de Jesus é, mais uma vez, olhar para uma pessoa insondável. O Senhor Jesus, ele é insondável. E o que isso tem a ver com o meu dia a dia, pastor? E aí que entra um problema. Por muitas vezes, em muitos lugares hoje, o culto de doutrina está adotando uma perspectiva, como eu poderia dizer, eu não posso dizer simplesmente mais prática, porque não é, mas mais rasa, tratando de assuntos mais do dia a dia das pessoas. Por quê? Porque as pessoas não querem pensar em grandes situações. As pessoas não querem pensar em grandes problemas. As pessoas não querem pensar em grandes revelações. Por que elas não querem? Porque elas estão cansadas do dia a dia, a mente delas está cheia. Se elas quiserem pesquisar alguma coisa mais profundamente, elas abrem o ChatGPT ou então vão para o Google, não é? E ela lê e descobre. Então o culto de ensino em muitos lugares está perdendo o seu valor por conta disso. Nós procuramos ensinar aquilo que a palavra de Deus diz e mergulharmos juntos na palavra de Deus. É uma preferência nossa, não é? Ah, pastor, mas de repente não é por isso que o culto de ensino não tem tanta gente? Talvez seja por isso que tanta gente ignora o culto de ensino. Porque você vai ser convidado a pensar. Você vai ser convidado a trazer aquela manifestação bíblica, aquela revelação bíblica e aplicar na sua vida. Por que faz diferença que Jesus Cristo é eterno? Simples. Porque a sua vida, ela não começa e não termina no meio de um tempo. A sua vida, estou falando você, irmão ou irmã. Você aparece no mundo, você é feito alma vivente, mas você tem uma origem. A sua origem é um plano de um Deus eterno a seu respeito. E você tem um final. O final é uma eternidade de um Deus que te ama. E por que ele pode prometer isso? Porque ele em si é eterno. Quando você começa a entender esses grandes assuntos, dizem muito a respeito das escolhas que você faz, para onde você vai e para quem você olha, você começa a dar mais valor nisso. Você começa a entender que, olha, eu posso crer em Deus, porque aquilo que Deus fez por mim vem antes do tempo que eu existo. Aquilo que Deus manifestou na minha vida não é simplesmente esse dia a dia que eu estou vivendo, esperando o próximo paycheck.
A grande bênção da minha vida não é meu documento ser aprovado. A grande bênção da minha vida não é os meus filhos entrarem numa boa faculdade. Eu tenho uma qualidade melhor de vida do que eu tinha no Brasil. A grande bênção da vida é entrar na eternidade, e quem prometeu isso para mim foi um Deus eterno. Amém, glória a Deus. É isso que faz diferença. Esse é o grande gol da vida. Sim, nós moramos num país de primeiro mundo, ou como dizia o pastor Severino Pedro, no primeiro país do mundo, né? Ele não falava que era um país de primeiro mundo, ele falava que os Estados Unidos é o primeiro país do mundo, não é? É uma bênção, uma maravilha. Você tem acesso a tanta coisa aqui, e tanta coisa abençoada, boa educação para os filhos, uma qualidade de vida. Sim, tudo isso é verdade. Mas isso nem de perto é a grande revelação da vida. A grande revelação da vida é que Cristo, Deus eterno, se fez carne para a salvação das nossas almas. Essa é a grande revelação da palavra de Deus, não é? Portanto, não é exagero dizer que o propósito eterno de Cristo não é contingente ao temporal nem às circunstâncias temporais, mas ao plano eterno do Deus Trino. É importante entender que mesmo antes da existência dos anjos ou das galáxias, havia perfeita comunhão entre o Pai e o Filho. Assim, conhecer essa verdade acrescenta a adoração, fortalece a confiança e faz com que a crença e a esperança não sejam abaladas. Então, primeira parte que a gente vai parar aí hoje. Mais uma vez, se você quiser acompanhar o nosso estudo, tem lá no nosso aplicativo, você pode acompanhar o nosso boletim. O Logos Eterno, não é? João, ele começa o evangelho dele diferente dos outros. A gente costuma chamar na teologia que Marcos, Mateus e Lucas são evangelhos sinóticos. Eles são parecidos entre eles, eles quase que se entrelaçam entre eles, não é? A crítica textual fala que primeiro existia um documento chamado Q, o documento Q, e esse documento ele deu vazão à história, à biografia de Cristo contada nos evangelhos, e cada evangelista preferiu um caminho diferente, não é? O primeiro evangelho foi o evangelho de Marcos, provavelmente escrito por João Marcos, que era o homem de confiança de Pedro. João Marcos provavelmente escreveu o seu evangelho baseado naquilo que Pedro contou. Se bem que João ensinou um rapaz que estava na noite da crucificação de Jesus, e insinua que esse rapaz poderia ser João Marcos, não é? João Marcos era filho daquela mulher que, quando Pedro sai da prisão, ele vai para a casa dela, lembra? Que ele está preso, os anjos abrem, ele vai até a casa de uma pessoa em Jerusalém, a menina vê, não acredita que ele, acha que é o fantasma do Pedro, entra lá para dentro. Aquela dona daquela casa era a mãe de João Marcos, segundo a tradição. João Marcos, portanto, ele era sobrinho de Barnabé, porque Barnabé era irmão daquela mulher. Olha que interessante, não é? João Marcos escreve o primeiro evangelho histórico, o primeiro evangelho tratando a respeito de sequências, não é? Vai acontecendo uma coisa, depois vai acontecendo outra, depois vai acontecendo outra. Ele já começou Jesus a pregar o evangelho. Mateus e Lucas já vão para genealogias. Lucas é muito mais cuidadoso. Mateus provavelmente faz um compêndio de todas as histórias de Jesus. É provavelmente um time que trabalha junto com Mateus na escrita do seu evangelho. Lucas já é diferente. Lucas entrevista pessoas. Lucas senta com pessoas para entrevistar. É muito provável, por exemplo, que até o capítulo 5 do evangelho de Lucas é uma entrevista com Maria, mãe de Jesus. Detalhes ali que só alguém da família podia saber, não é? Por exemplo, quando Jesus é apresentado, etc., não tinha discípulos ali. É muito provável que Lucas trouxe esse conhecimento entrevistando Maria, mãe de Jesus. João é diferente. João é completamente diferente. A crítica textual e a arqueologia bíblica tem por base que João escreve o seu evangelho depois do Apocalipse. E por que isso é importante? Apocalipse significa revelação. É por isso que o livro em inglês chama Revelation. Apocalipsis, em grego, significa revelação. Então, revelação do Senhor Jesus Cristo. João vê o Cristo revelado. Ele consegue enxergar Jesus na sua revelação plena. Ele não está mais encarnado, mas agora manifestado na sua divindade.
Então, João vê o Cristo manifestado na sua revelação. Se ele escreve o evangelho depois disso, ele escreve o seu evangelho não baseado na visão do ministério terreno de Jesus. Não. Ele traz ao nosso conhecimento o apontamento da eternidade de Cristo, da pessoa de Jesus. É por isso que quando ele começa o seu evangelho, ele começa dizendo assim: no princípio era o verbo. E é interessante, né? A CPAD lançou alguns anos atrás a Bíblia cronológica. Então ela vai passando lá os capítulos e tal, e ela não vai o livro, não é? No meio de um livro entra outro, porque é uma história que aconteceu no meio até no final e tal, é muito interessante. E é claro, a cronologia bíblica que é feita ali, tem muitas, né, algumas coisas que, tudo bem, você preferiu colocar isso aqui nesse tempo e tal, e não é bem assim, né? Principalmente os salmos e tal. Tudo bem. Mas sabe uma coisa interessante? A maior bancada da Bíblia cronológica é que ela começa com Gênesis 1. E ela deveria começar com João 1. Porque o que João escreve, ele fala assim: no princípio era o verbo. Não é? Ele não fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A criação dos céus e da terra é um princípio depois do princípio. Depois do princípio de João. João está falando assim: antes que tudo existisse, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Aí você pode colocar Gênesis 1 depois disso aí. Gênesis 1 vem depois disso aí. Não é? A criação das coisas. Ele traz para nós uma ideia muito profunda. É interessante porque quando a gente vai descendo os layers daquilo que ele está falando, a palavra que ele usa é logos. O panteão grego das divindades, escute isso aqui porque você vai entender o negócio hoje. Por que João escreve assim? O panteão grego das divindades, você tinha lá a deusa Martes, a Afrodite, você tinha vários deuses, não é? Hermes, e cada um deles representava uma força. Por exemplo, a deusa da guerra, não era Marte, se eu não me engano, era a deusa da guerra, não é? Afrodite ou Diana, em outros nomes, que foi um nome depois acho que romanizado, que ficou Diana, se eu não tenho certeza. A deusa do amor, da prosperidade, não é? Aí você tem aqueles lá. Porque como é que eles pensavam nisso? Eles pensavam que a sabedoria do universo, ela era impessoal. A sabedoria do universo, ela era impessoal. Ela era o logos. Era a sabedoria do universo, era impessoal. E cada uma dessas entidades, elas conseguiam alcançar a sabedoria eterna do universo e manifestar aquela sabedoria para que as pessoas entendessem. Uma linguagem mais moderna hoje, é como se cada uma daquelas entidades fosse um agente da inteligência artificial. Entendeu? Então ele é feito como um agente para aquele assunto. E quando você levava oferendas para aquelas diferentes divindades, você buscava através dela acessar o conhecimento daquele assunto, ser abençoado naquele assunto. Então por isso devoto daquele Deus. Você está entendendo onde o catolicismo pega isso aí que ele pega? É justamente daí. Quando João fala assim, olha, no princípio era o Logos, ele reconhece, existe uma raiz de todo conhecimento. Existe um lugar de onde tem de conhecimento. Irmãos, é muito importante que você entenda que a linguagem é a maneira pelo como as pessoas se comunicam. Tem muitas coisas que nós usamos hoje para dizer que não é exatamente aquilo, é uma figura para que as pessoas entendam. É isso que João está dizendo aqui. No princípio era o verbo, no princípio era o logos, era a palavra, era o conhecimento. Só que o conhecimento não era simplesmente alguma coisa manifestada em uma massa. Ele era Deus. O próprio Deus está lá. O Deus que se pode conhecer é essa sabedoria. Ele não é impessoal, ele é o pessoal. E ele não simplesmente, não é? Ele era esse verbo, ele também estava com Deus. O que ele está dizendo?
Ele está falando assim, Deus é um, mas também é uma comunidade. Deus é um, mas ele também está junto, ele também é uma comunidade. Esse verbo, essa manifestação do Deus eterno, essa palavra em ação que significa esse Deus, ela não ficou simplesmente no cosmos, ela se manifestou em carne. O que ele está dizendo? A única maneira de você acessar Deus de verdade não é através do panteão que vocês têm. Tem um que se fez carne e acessando ele, nós conseguimos acessar Deus. E buscando por ele, nós alcançamos o próprio Deus. O que ele está dizendo? A suficiência de Cristo. Irmão, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. E quando eu falo isso, eu quero que você pense em qualquer problema que você esteja vivendo. Jesus é suficiente. Como é que está a sua conta do banco hoje? Jesus é suficiente. Como é que está o seu carro hoje? Jesus é suficiente. Como é que está a sua expectativa para o documento hoje? Jesus é suficiente. Como é que estão os problemas que você está vivendo agora? Jesus é suficiente. Como é que estão as dúvidas que você está passando? Jesus é suficiente. A eternidade de Jesus nos prova que Ele é suficiente em todas as coisas. O versículo número 1 de João, então, nos fala de 3 afirmações básicas. Que o verbo era, que o verbo estava e que o verbo era Deus, não é? Ou seja, ele estava no princípio, mas ele estava com Deus no princípio, mas ele também era o próprio Deus. É interessante que um professor americano, ele argumenta que a dimensão eterna do Filho é necessária para sustentar a suficiência infinita da expiação. Sabe por que a expiação vale? Sabe por que o pagamento de Jesus vale para a nossa vida hoje? Porque ele é eterno. Se ele tivesse tempo, ele ia viver dentro de uma geração. E é por isso que eu gosto do que o Bonhoeffer fala, não é? Jesus é nosso contemporâneo. Jesus não está lá olhando lá da época dos romanos e fala, eu mesmo, o que eu vou fazer? Eles vivem uma vida tão diferente hoje, olha só, olha o que eles estão fazendo. Hoje eles têm inteligência artificial, não. Jesus não está preocupado com isso aí, não está perdido. Ele é suficiente porque ele é eterno. Outra coisa interessante é que quando você entende a eternidade de Deus, muita gente acha isso que não acha isso complicado, porque eles compreendem isso dentro de uma visão, cuidado com essa água. Eles compreendem isso dentro de uma visão, como é que a gente pode dizer? Da reencarnação. Não é? A reencarnação, às vezes, ela abraça esses conceitos. Não, você tem uma alma que é eterna dentro do conceito do Espiritismo, e ela vai encarnando, e aí você de vez em quando tem relances da sua vida passada, não é? E aí a pessoa vai meio que desenhando na cabeça essas ideias errôneas sobre a pessoa de Jesus e sobre quem ele é. Não, é como uma encarnação, um espírito iluminado que vai encarnando, não é? Como Buda, por exemplo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos diferente. Porque quando Jesus clama a sua eternidade, ele não clama uma outra vida. Ele não pede por a outra vida. Ele aponta para a sua própria eternidade. Ele fala assim no versículo 5 que a gente leu: E agora, Pai, glorifica-me na tua presença com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, ele não fala de um período da vida. Quando ele, por exemplo, está falando lá em João 8, e João é rico nisso. Quando está falando lá em João 8, né? Fala assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não está falando que de alguma maneira ele é parente de Abraão, pai de Abraão, não é? Que ele viveu lá no mesmo tempo de Abraão. Não, eu vi meu Abraão menino, lá a gente morou em Ur dos Caldeus junto, não é isso que ele está falando. Até aqui, obrigado. Ele está clamando da sua eternidade. Antes que Abraão existisse, eu sou. É um ato presente de vida. É por isso que, inclusive, você falar de passado da eternidade de Cristo é complexo, porque ele não tem passado. A vida de Cristo é um presente, ele sempre existiu.
Mas quando nós entendemos o conceito humano, a gente tem condição de falar do passado, porque essa é a maneira como a gente se interpreta a vida como ela é num ciclo, em ciclos de vida. E aqui ele está dizendo de um ciclo anterior. Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. O que ele clama aqui? Eu tenho consciência de quem eu sou. Jesus não está vivendo alienado sobre a sua real natureza. Isso é importante para nós, não é? Ai, tadinho de Jesus, ele ficou enganado a vida toda. E aí de repente ele descobriu que era Deus. Não. Ele esvaziou-se da sua glória, mas permaneceu sendo a mesma pessoa que era. Isso é importante para nós sabermos também, não é? A consciência pessoal da pré-existência. O Senhor Cristo afirma que ele tinha uma glória no Pai. Não é linguagem simbólica, é memória relacional. A diferença entre as pessoas da Trindade, ele disse contigo, por exemplo, o que demonstra a comunhão eterna, pois a relação entre o Pai e o Filho existia antes da criação. E aqui é importante, não é? A gente vai entrar um pouquinho mais para frente, a comunhão eterna e o amor entre o Pai e o Filho. Por que Deus é capaz de amar? Já parou para pensar nisso? Deus só pôde amar então depois que a criação existiu? Não é? A quem Deus amava antes da criação? A si mesmo. Não é? Deus em comunhão, ele resolve o maior problema da sociedade. Por que a sociedade existe? Ela é baseada em quem? Na própria relação do Pai com o Filho e com o Espírito Santo. Irmãos, isso nos dá uma luz, mais uma vez, nos nossos relacionamentos. Por que Deus pode falar sobre um relacionamento que perdura o tempo? Porque o dele perdura a eternidade. Não é? Por que Deus pode falar de um amor que permanece? Porque o dele permaneceu. O amor de Cristo permanece em si mesmo e ele manifesta na nossa vida. E aí, mais uma vez, dá para você entender por que Deus é bom. Porque o amor de Deus, o amor de Deus é tão grande que ele transborda. Deus no seu amor não se ama simplesmente a si mesmo e o resto que, né? O amor de Deus, ele derrama, ele alcança, não é? A doutrina da pré-existência do Filho revela não apenas a eternidade ontológica, mas também a natureza relacional da eternidade divina. A eternidade não era definida pela separação, mas pela conexão. Sempre houve harmonia em Deus. Deus não é um ser complexo, em crise em si mesmo, não. É um ser em harmonia nas suas pessoas e se amando. Esse é o convite do amor de Deus, não é? Para que continue se amando, para a glória do nome de Jesus. O amor antes da criação, então. No Evangelho de João, no capítulo 17, 24, Jesus dá ao Pai o presente de porque me amaste antes da fundação do mundo. Mas, além do tempo em que a criação ocorreu, essa declaração nos desafia. Toda a criação, ou seja, tudo que tem, não existia antes do mundo. O amor precede toda a criação e está em casa na própria natureza do divino. Tudo que Deus criou em amor. Não é? E aí que vem uma coisa importante. Muita gente acha que o amor é um sentimento. Não é? Ah, eu estou sentindo amor. Não, amor é uma ação. O pastor João tem uma frase engraçada que ele fala pra gente de vez em quando. Ele fala assim: o amor não é uma flor roxa que nasce no coração do trouxa. O amor é uma ação. O amor é uma vontade manifestada. O amor não é querer bem. O amor é manifestar-se para o bem de alguém. Quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o fato de dar o seu Filho é a manifestação do amor de tal maneira. A ação de dar o Filho é que manifesta a tal maneira do amor. Quando você vai para Romanos, Paulo explica isso de maneira melhor, não é? Olha, pode ser que uma pessoa morra por um justo, mas Deus mostra o seu amor por nós quando Jesus morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores, porque Deus amou o mundo de tal maneira. A manifestação do amor de Deus se mostra nas coisas que Deus faz, não é? Eu estava ali mandando um vídeo para você antes de começar o culto, convidando para você estar aqui comigo.
E eu estava mostrando o pôr do sol aqui nesse horário aqui em Redondo Beach. É espetacular, irmão. Não é? Não é? É espetacular. Agora, por que eu acho ele espetacular? Por que eu chego à consciência de que o pôr do sol é espetacular? Que propósito cumpre o pôr do sol de maneira cosmológica? Finalizar a etapa de um dia. Ele é um ato frio. Em si, ele está dizendo que o quê? Que o Sol percorreu, não é? Que a Terra percorreu a sua órbita no movimento de rotação em 24 horas. O Sol nasceu, cumpriu-se o tempo da sua rotação e finalizou. Por que o Sol, o nascer do Sol e o pôr do Sol tem que ter uma expressão poética para mim? Porque através dele eu consigo enxergar o propósito do Sol nascer e se pôr. Deus manifesta o seu amor por nós. Ele pode parecer um ato finito em si mesmo, mas na verdade ele aponta para uma verdade eterna. Tinha um pregador americano que eu gosto muito de ouvir ele, de falar dele, e ele falava o seguinte: olha, às vezes as pessoas ficam pedindo um sinal extraordinário de Deus para ver se Deus está com elas, não é? Senhor, se o Senhor está comigo, faz aquela água se mexer, não é? Se o Senhor está aqui agora, balança essa mesa aqui e tal. Vi um pregador uma vez: eu vou colocar uma cadeira aqui, o Senhor senta aqui, eu quero ver o anjo sentado aqui, não é? Ele quer ver um sinal de Deus. O sol nasceu, hoje você está vivo, esse é um sinal de Deus. Glória a Deus. Os sinais monótonos de Deus, eles são mais expressivos da sua grandiosidade, da sua eternidade, do que aquelas pequenas atos de mágica que você pede. O sol se pôs hoje e aquilo falou no seu coração: olha a maravilha que Deus criou para toda a humanidade que não serve a Ele. O que é que te espera, homem fiel a Deus? O que é que te aguarda, servo do Senhor? Se Deus hoje deu essa beleza para crentes e ímpios, o que é que reserva da parte de Deus para a sua vida? Essas manifestações do amor de Deus, mais uma vez, remetem àquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, a pessoa de Jesus. Você começa a perceber que a eternidade de Deus na pessoa de Jesus diz muito mais do nosso dia a dia do que às vezes a gente pensa. Às vezes a gente tem um problema enorme quando as pessoas rejeitam a gente, não é? Rejeitam alguma coisa que a gente fez, ou alguma coisa que a gente deu para a pessoa, não é? As nossas atitudes finitas de benefício. Você já imaginou Deus na sua atitude infinita de benefício? Na sua atitude infinita de amor? É possível rejeitar o amor de Deus? Absolutamente. Tem gente que fez isso hoje várias vezes, não é? A intimidade ela é permanente entre o pai e o filho, pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Matthew Henry, no seu comentário, fala que não deve ser lido como evidência da própria inferioridade do filho, mas como evidência da sua igualdade radical com o pai. Ele diz que o amor do pai pelo filho é eterno e contínuo e não transitório. Não depende de circunstâncias. O pai revela suas obras ao filho não por compulsão ou por instrução, mas por meio da perfeita comunhão e a intenção e unidade de ação. Muitas das obras que Deus manifesta, que o pai manifesta, ele manifesta não simplesmente para o filho, mas através dele. Uma obra que o pai manifestou para nós foi a obra da salvação através do filho. Não é? Tá difícil. Através do filho, não é? A obra que ele manifestou através do filho. Essas atividades, elas são expressões concretas da comunhão eterna que ele tem com o Pai. Então, em vez de Cristo agir separadamente, a sua obra é uma manifestação da atividade divina do Pai, expondo não apenas a autoridade divina,
mas também a natureza divina que Cristo compartilha com ele. Aqui a gente vai entrar numa coisa que a gente estava falando, Cristo como sustentador e criador de todas as coisas. O pastor Walter Brunelli, ele trata no detalhe da pessoa de Jesus como abordando esse tema de Cristo como criador e sustentador, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Olha o que a palavra de Deus diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos ou domínios ou principados ou potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele todas as coisas subsistem. Uma coisa interessante que eu estou aprendendo agora, por esses últimos dias, é esse negócio de programação, né, Bruno? O Bruno está me ajudando, junto com o pastor Tiago, junto com os outros irmãos aí da nossa equipe, e eu aprendi muita coisa. E eu aprendi que todo sistema hoje que se preze, que está aí na internet bem funcionando, ele começa primeiro com um back-end, não é? Primeiro você tem um projeto, e a primeira parte de aplicação daquele projeto, de manifestação daquele projeto, é o back-end. E qual que é o back-end? É a parte invisível. É a parte que o usuário não vai ver. É onde estão, por exemplo, os endpoints, os pontos finais do sistema. Onde está guardando as tabelas que você vai guardar as informações, os arquivos que vão fazer parte das interações do sistema, está tudo ali. E depois de você construir o back-end, é que você vai construir o front-end, que é aquilo que você vê, que é aquilo que você clica. Sabe uma coisa que é interessante? É que às vezes você vê um front-end muito bonito, que quando você clica não faz nada, porque não tem um back-end atrelado a ele. Não é? Quando nós olhamos para a criação, nós percebemos que aquilo que Jesus faz, ele faz aquilo que é invisível e aquilo que é visível. Ou seja, as obras de Cristo não são obras finitas simplesmente pela beleza que elas têm. Antes disso, elas carregam consigo propósito. Foi ele que criou as coisas invisíveis, a manifestação de cada propósito, de cada endpoint, de cada clique, para onde vai, para onde é armazenado, a intenção e a importância. E não só isso, mas também a maneira como você acessa essas coisas, a maneira como você se interage com isso. Todas as coisas, sejam tronos, sejam principados, sejam potestades. E aí ele fala assim: todas as coisas foram criadas por ele. Só que não foi criado por ele, para você. Foi criado por ele e para ele. A criação foi criada para a glória de Cristo. Nós desfrutamos dela, mas a glória dela não é para nós, é para o Senhor. Quando você entende isso, você começa a ficar mais humilde nas coisas que você pede, mas também mais ousado. O Dr. Ravel falava o seguinte, que o Senhor, na verdade o Dr. Geisler, ele falava o seguinte, que Deus é a única pessoa que é capaz de exaltar você sem deixar você metido, e também é o único que é capaz de te humilhar sem te deixar envergonhado. Ele é a única pessoa no universo que é capaz de fazer isso. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele fala assim, tudo isso aqui não é para você, ao mesmo tempo ele fala assim, desfruta disso tudo comigo. Nada do que foi feito para você, mas eu quero que você desfruta de tudo que foi feito para mim, com você. Então isso te deixa mais ousado. Por quê? Porque eu quero desfrutar das coisas gloriosas que Cristo fez para Ele mesmo. E eu peço para Jesus, Senhor, aqui nessa igreja, no meio desses irmãos, no meio desse grupo pequeno, desses simples irmãos brasileiros aqui no sul da Califórnia, manifesta a Tua glória, que é feita para o Senhor, mas deixa eles desfrutar dela também. Deixa essa igreja desfrutar da Tua glória, Senhor. Não uma glória simplesmente de emoções, de sentimentos, mas uma glória de verdade, que muda a vida da pessoa, que faz ela andar de cabeça erguida sabendo que ela é filha de Deus, mas faz ela se humilhar perante a potente mão do Senhor, porque sabe que tudo é para Ele.
que dá para ele essa dicotomia que o mundo não entende, mas ele anda cheio da glória da parte de Deus, para a glória do nome de Jesus. Diga amém, por favor. Amém. É para ele, é por ele, é para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele todas as coisas subsistem. Irmão, tem uma pessoa que mora lá em casa com a gente, que eu já aprendi que quando você for dar presente para ela, você não dá planta, porque a planta morre. Eu não vou dizer quem que é essa pessoa, mas você vê, né? Às vezes as coisas vêm para o seu cuidado e elas chegam até o seu cuidado, mas você não consegue subsistir o cuidado delas, não é verdade? Às vezes você é entregue um carro, você vai lá, compra um carro e o carro é para você, mas para ele continuar sendo carro, ele tem que ser sustentado por você. Você tem que fazer manutenção, não é? Você tem que trocar o óleo, não é? Você tem que colocar gasolina, não é? Trocar pneu, não é? Quando chega o tempo você tem que trocar pneu. E com o tempo você pode fazer o que você quiser, o carro vai ter um desgaste que é natural. O carro desgasta, não tem jeito, não é verdade? Irmão, quanto tempo faz que a terra está onde está? Vamos pegar a leitura judaica sobre isso? 6.000 anos. Tudo bem. Relativamente pequeno perto da cosmologia, que a cosmologia diz. Mas vamos pegar 6.000 anos. Irmão, um carro de 6 anos na tua mão já não serve para mais nada. Você já está reclamando que já está batendo lata, não é? Aí você põe a culpa na estrada que você andou, que você não tem como escolher onde você vai andar com o carro. Se você errar e vai passar num buraco, não é? A terra com 6.000 anos, eu ouvi essa semana que a mesma água que tinha no dia 1 é a mesma água que está na terra hoje. O mundo não produziu mais água, já parou para pensar nisso? Quantas gerações de homens passaram no mundo e ainda tem água? Todas as coisas subsistem pela palavra do seu poder. Glória a Deus. Deus é o sustentador da vida. A pessoa de Jesus é o sustentador da vida. O tempo passa, as coisas vêm, as coisas vão, e Deus continua segurando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aquilo que uma semente fazia e germinava do dia 1 que Deus criou aquele elemento, é a mesma coisa que ela faz. Eu nunca vi um carro criado por um homem brotando outro carro. Mas tudo aquilo que Deus criou se multiplica e tem vida em si mesmo. Não é? Porque Deus criou as coisas subsistentes pela palavra do seu poder. A carta aos Hebreus afirma que o universo foi feito por Deus, por meio do Filho, e que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1, se você tiver uma chance depois, irmão, lê Hebreus 1, o capítulo 1, do versículo 1 até o 5. É a coisa mais extraordinária que tem. Aqui nós vamos ler o 2 e o 3. A quem constituiu, está falando de Jesus, herdeiro de todas as coisas, por quem também fez o mundo, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, quando Ele mesmo purificou os nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. É a epopeia de Cristo, não é? Tendo Deus no passado falado aos pais por meio dos profetas, falou a nós o nosso tempo através do seu Filho, a quem criou herdeiro de todas as coisas. A pessoa de Jesus, da sua eternidade. Isso significa que as obras realizadas por Cristo, como curar, dar vida e julgar, não são fruto de uma ação autônoma, mas de perfeita unidade que Ele compartilha com o Pai. Essas ações são uma expressão visível da comunhão eterna entre eles. É por isso que na casa de Deus nós devemos buscar cada vez mais que haja milagre. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A nossa comunhão de amizade é muito boa. Eu amo os irmãos.
Eu acho um lugar muito gostoso a igreja do Senhor, não é? Que vai, conversa, não é? Os nossos relacionamentos são muito importantes, irmãos. Mas aquilo que é mais importante na igreja, irmãos, é que no meio do nosso relacionamento, o maior relacionamento que apareça, seja o nosso com Jesus, através dos sinais que Ele manifesta no nosso meio. Eu fiquei tão feliz, irmão. Algumas semanas atrás, nós estávamos aqui no culto, você lembra disso? Se eu não me engano, foi o pastor Raudinei que pregou, foi o presbítero Raudinei que pregou. Se eu não estou enganado, talvez eu esteja. E foi o pastor Rubens, eu acho. Nós chamamos os irmãos à frente para orar por cura. Estou em dúvida agora, mas eu sei que foi um dos obreiros, não foi eu que preguei aquele dia. E nós chamamos os irmãos para frente para nós orarmos por cura. E os nossos irmãos veio à frente, vários irmãos vieram à frente, nós oramos por vários irmãos. E eu falei, irmão, semana que vem você vai me contar o testemunho disso aqui. Falei para a igreja, crendo que Deus tinha alguma coisa. Na semana seguinte, o nosso irmão Atílio contou, pastor, chorou por mim. A dor no meu joelho foi embora. Essa semana eu passei muito melhor, porque Deus tirou aquela dor que estava no meu joelho. E eu glorifiquei a Deus, por quê? Porque esse é o sinal da comunhão de Deus do nosso meio. Eu tenho que analisar por essas coisas, irmãos. É isso que manifestava, não é a palavra de Deus. Jesus falou certa vez, olha, se você não acredita no que eu estou falando, crê pelo menos nas obras, das obras que eu estou fazendo. Irmãos, as obras, elas ratificam aquilo que nós estamos dizendo a respeito de Jesus. Eu gosto, olha, eu achei tão aconchegante a igreja, os irmãos são tão amáveis, maravilha. E o poder? E a graça? E a salvação? Não é? Eu, claro, então pastor, o senhor prefere que os irmãos não se gostem? Não, não é isso que eu estou falando, não. O que eu estou falando é que a gente tem que amar o fato de nós termos um bom relacionamento, mas nós não podemos deixar os olhos saírem do fato que nós precisamos de ter sinais do nosso meio, da nossa comunhão com Cristo, em nome de Jesus. Não é? Cristo no conselho eterno da criação. Nós já estamos terminando, irmãos. Não é? A glória eterna de Cristo revelada na criação. Mais uma vez, Walter Brunelli e Matthew Henry insistem que Jesus é eterno, no sentido mais verdadeiro. A divindade, o agente ativo da criação, o poder sustentador de todo o universo. Primeiramente, a glória eterna de Cristo na criação nos aproxima dele cada vez mais. Se ele é o sustentador de todas as coisas, a adoração não é apenas um ato religioso, mas uma resposta à realidade que Cristo sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. É uma função que é uma função dele e está no mundo, né, manifestada no mundo. Em segundo lugar, esse conhecimento da eternidade de Jesus transforma a pregação, pois ela deve abraçar a centralidade cósmica de Jesus, ou seja, que a mensagem da igreja não é antropocêntrica, mas cristocêntrica. Nós vamos passar, irmão, Cristo vai permanecer. Quando nós entendemos a eternidade de Cristo, a gente tenta parar de contar a nossa história, começa a contar a história de Jesus. Inclusive a gente usa a nossa vida para contar a história de Jesus. Não é? A gente para de falar, olha, isso aqui aconteceu comigo, aquilo aconteceu comigo, amém, faz parte. Quando aquilo que aconteceu com você manifesta aquilo que Jesus fez. Quando aquilo que aconteceu com você aponta para a centralidade da pessoa de Jesus. Eu gosto muito de contar o testemunho, eu tenho um monte de testemunho para contar. Tem um monte de coisa boa que Deus fez, um monte de casos difíceis da vida que a gente passou, que Deus se manifestou depois. A história de José é um grande exemplo disso. Mas nós não podemos perder o foco de, no meio da nossa história, manifestar a pessoa de Jesus. Não é? Porque senão, irmão, sabe o que acontece? A gente vira mais um grupo novamente emocionado. Emocionado com a beleza, com o drama daquilo que acontece na nossa vida humana, e tudo isso emociona e é muito dramático. Cada um de nós aqui tem um drama para contar. E andando com os irmãos há alguns anos, a gente já contou um pro outro drama. Já choramos juntos com os dramas. Mas peraí, onde é que o drama da nossa vida aponta para Jesus? Onde é que ele converge na pessoa bendita de Jesus? Aonde que a pessoa de Jesus aparece brilhante, sendo o salvador da nossa vida no meio do nosso drama? O Salmo de número 18, Davi está falando dele.
Cordéis da morte me cercaram. Torrentes do inferno me submergiram. Eu estava morrendo. Eu estava me acabando. Está falando dele. Então eu clamei a Deus. E aí ele começa a mudar o foco. E o Senhor me ouviu do seu santo monte. Ele saiu de lá, montou no querubim e voou. Voou sobre as asas do vento. Por onde ele passava saía saraiva, e saía pedra de fogo, fumegando de fogo. Das suas narinas saía fumaça. E ele me livrou dos inimigos que eram mais poderosos do que eu. Cercaram-me no dia da minha calamidade. Está falando dele. Mas o Senhor foi meu auxílio. Mas aí ele apontou que a pessoa realmente que conseguiu transformar a situação dele foi a pessoa de Deus. Quando nós entendemos a eternidade do Senhor, mais uma vez, nós compreendemos que a nossa breve e momentânea tribulação, ela manifesta em nós um peso de glória. E a glória, mais uma vez, que não é nossa, é da pessoa bendita do Senhor Jesus. Cristo não faz parte de um plano de redenção, Ele é o coração da criação, a da história e da consumação. E a tarefa da prática pastoral, gerencial, direcionar os obreiros de Deus a pensar sobre essa glória, a professar essa atitude com convicção e a viver plenamente a partir dela. Não é? Estou com alguns pastores aqui com a gente hoje, talvez algum outro assistindo com a gente online. A nossa chamada como obreiros do Senhor é levar as pessoas a Jesus. É trazer as pessoas à pessoa de Jesus. Por diversas vezes, a gente vê em muitos lugares, igrejas lotadas que estão lá por causa do servo que está lá, do homem que está lá, não é? Coloca a bandeira dele alto, ele é o performance, ele é o performer, não é? Ele é aquele cara que agrega, que é amistoso e tal, e traz as pessoas para si, mas não para Jesus. Quando ele sai é um desastre, é divisão, é gente que se cansa, é gente que se chateia, porque eles amam mais ele do que Jesus que ele devia apresentar. Quando João foi indagado que os seus discípulos agora começavam a servir Jesus, ele falou assim, não, interessa que ele cresça e eu diminua. Eu estou aqui para juntar a noiva com o noivo. E olha, eu sou amigo do noivo. Não é? O pastor tem uma frase interessante quando ele estava falando com os obreiros, ele fala assim, nunca se apaixone pela igreja, ela já tem marido. Nunca se apaixone pela igreja que você está dirigindo. Nunca se apaixone pelo grupo que você está servindo. Ame os irmãos, mas seja apaixonado por Jesus. É Jesus que é a pessoa que nós estamos levando os homens a conhecer. John Wesley, no final da sua vida, ele diz o seguinte: Deus enterra os seus trabalhadores e o seu trabalho continua. Nós vamos passar. O nosso trabalho nessa igreja vai passar. Mas o testemunho eterno do Senhor Jesus vai ficar até o dia dele voltar. Nós temos muitos irmãos que passaram por essa igreja. Eu lembro com saudade aqui das poucas vezes que eu tive com ele, mas era um homem de Deus. O nosso querido irmão Fukushima. Foi uma das colunas dessa igreja por muitos anos, o irmão Fukushima. Sustentador da obra do Senhor. Amava essa igreja de coração. Não é? Um baita homem de Deus. No silêncio, na ajuda, sustentou esse trabalho. E eu fico feliz que o irmão Fukushima, não é? Posso chamar de pastor, foi um pastor de almas mesmo, não é? O irmão Fukushima passou. 2018 ele faleceu. Só que a igreja que ele, com o seu trabalho, com o seu empenho, serviu tantos anos para que ela estivesse de pé, continua até hoje. Irmãos que estiveram com ele durante o tempo, a etapa do seu ministério, estão conosco até hoje, podem dizer o tanto que esse homem trabalhou aqui. Agora, o tempo dele passou. Veio o tempo de outro e de outro. E Deus continua sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder.
nós precisamos, irmãos, ter sempre uma direção cristocêntrica na nossa vida. Jesus não começou na manjedoura. Conclusão: antes da criação do mundo, ele já compartilhava com o Pai a mesma glória, o mesmo amor, a mesma natureza divina. Ele existe para sempre como Criador e sustentador de tudo o que é. Não houve um plano de redenção improvisado, não é? Não teve um rapaz, e agora o homem pecou, o que eu vou fazer? Vamos sair com ele. Anjo, abre o chat GPT para mim. Não teve isso no céu, irmão. Diz que quando surge o problema do pecado, a palavra de Deus nos revela que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Já estava pronto. Deus já tinha pronto a resgate das nossas almas na pessoa de Jesus. A verdade é, portanto, direta e simples. Cristo é o centro de tudo, de toda a criação, da redenção e de toda a história, pois Ele é eterno e tudo foi feito por meio dele e para Ele. E assim as nossas vidas devem ser sempre para Ele também. Não há competição entre nós, mas há cooperação. Não há separação entre eles, mas perfeita harmonia. Ou seja, o trabalho que Cristo faz, por exemplo, curar, dar vida e julgar, não é feito por meio do exercício autônomo, mas sim por meio da perfeita união entre Ele e o Pai. O trabalho de cada um manifesta-se na sua interação visível. Cristo não age de forma independente. Ele é uma extensão direta da ação divina do Pai, o que demonstra que não é apenas divino em autoridade, mas divino em sua própria natureza. Em nome de Jesus. Que o nosso coração, irmãos, possa nessa noite, nessa breve meditação, olhar mais uma vez para o autor e consumador da nossa fé e entender que aquilo que Ele intentou na sua vida é manifestado através da sua pessoa, para ser vivido durante o tempo da nossa vida, com os olhos fitos na pessoa bendita e eterna do Senhor Jesus. Amém?